Fonseca, que escreveu um livro dessa grossura assim, sobre física quântica e espiritualidade, e ele tem até formas comprovando isso, uma coisa bem bonitinha, bem feita mesmo. Se a consciência for uma nova partícula fundamental, a gente tem uma coisa muito interessante. Porque existe um campo. O campo é tudo aquilo que permeia o universo, é tudo aquilo que dá origem a tudo. Na linguagem física é campo. A gente pode dar no cristianismo Deus, no islamismo a gente pode... Entendeu? A gente pode chamar de... Como chama no islamismo? Allah, né? Não importa o nome que você vai dar, ou se é Shiva, ou sei lá o que, das quantas, você tem aí no campo tudo isso que forma todas as partículas que vêm. Mas tá, se a consciência é uma partícula fundamental, então por que com o melhor microscópio do mundo eu não consigo ver a consciência? Por que ele não é... Se ele é matéria, por que eu não vejo? Boa pergunta. Ela é invisível. Ela não é material? Ela é matéria. Exatamente essa questão. Se a consciência é matéria, então por que eu não vejo? O negócio é o seguinte, o campo está aqui. Quanto mais você tem vibrações no campo, quanto mais curtas as ondas daquela vibração, tanto mais denso vai ser a matéria. Vocês concordam com isso? Ou tem alguém que discorda? Então tá. Então, quanto mais denso, quanto mais curtas foram as ondas, mais densa a matéria e mais energia vai carregando. Quanto menor a frequência que essa onda for se projetando no campo, menor a densidade e mais perto da textura ou da forma do campo ela vai se tornar. A consciência, ela se propaga em onda de uma maneira, de uma onda tão longa e com uma frequência tão baixa, mas tão baixa, que ela quase se torna campo. Por isso ela é quase invisível. Se você dissolver a onda, ela já se torna campo. Vamos supor que você pega um átomo e começa a esmagalhar, destruir tudo que tem ali, até o quartzo, né? Se você conseguisse tirar tudo, você teria a consciência. Então, a consciência está atrás de tudo. Tudo que existe tem consciência. Por que vocês acham, por exemplo, que numa fita de DNA nosso tem a mesma distância da Terra até a Lua? 300 mil quilômetros, 400... Acho que é 300 mil quilômetros, 480 alguma coisa. Numa fita de DNA, está tudo enroladinho em uma célula, no núcleo da nossa célula, no DNA, tem essa distância de fita de DNA, daqui até a Lua. Mas quem que fez? Fui eu que, eu vou querer fazer isso, eu vou projetar uma super célula. Não. A inteligência que está por trás. Vocês sabiam que se a Lua tivesse 400 quilômetros mais próxima da Terra, seria impossível qualquer coisa aqui dentro? As marés seriam loucas, malucas, iam devorar todas as ilhas em poucos dias, as ondas, não é? Ou até o Sol, se o Sol estivesse um pouco mais distante, não haveria atmosfera na Terra? A consciência da Terra, podemos dizer assim, ou a consciência do Sistema Solar, ou a consciência da Via Láctea, ou a consciência do horizonte, que é o ponto máximo que a NASA descobriu até hoje. Tipo, aquele lugar onde a NASA fala, eu não sei o que tem depois daqui. É o horizonte, chama o horizonte dos eventos, mas em a abreviação em inglês fica horizon. Então, se você tem tudo isso agindo tão perfeitamente, sem que nenhum ser humano, ninguém esteja por trás, qual que é essa inteligência? Aí muitos dizem é Deus, mas pode ser Deus, mas antes de Deus está ainda muito antes do que a gente pensou, porque Ele já criou a consciência que se encarregou de fazer tudo isso que a gente conhece.
Vocês entendem? Vocês estão mais ou menos pegando o raciocínio? A consciência, ele perguntou se a consciência opera em ondas curtas ou longas. A consciência, ela opera em ondas longas, mas são as ondas mais longas de todas. Por quê? A onda, ela, quanto mais curta for a onda, mais denso vai ser, né? E quanto mais longo, menos denso. E aí que entra também na questão dos negócios, gente. Na questão das empresas, ou na questão familiar, onde vocês quiserem colocar isso. A gente precisa vibrar na frequência da consciência. Porque o que acontece com a gente é que a gente tem consciência dentro, mas a gente vive inconscientemente consciente. A gente sempre vai ser consciente, mas a gente acaba sendo inconscientemente consciente no sentido de que a gente fica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer milhares de coisas, vamos ganhar dinheiro, vamos jogar na loteria, vamos fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo. E aí quando você vê, você está vivendo como um robozinho, mas não, você tem que ser capaz de projetar um robô e não ser você mesmo o robô, entendeu? E quando você tem essa questão, por exemplo, quem sabe me dizer aqui aonde que nasceu o capitalismo? Só um link que eu vou dar com os negócios. Livro do Capital do Karl Marx. Não, onde que nasceu? Em qual região do mundo que começou o capitalismo? Europa. Isso, tudo é na Europa, né? Por que começou na Europa? Vou dar uma dica, século XVI, final do século XV, início do século XVI. Não, antes. Navegações? Não, antes ainda. Feudalismo um pouco depois. Seguinte, começou o capitalismo com a Reforma Protestante. Vocês sabiam disso? Porque antes o catolicismo, ele estava mais ligado, tipo, vocês tinham aqueles monges que rezavam. Olha, os monges da Chartres, na França, naquela época, eles ficavam sem falar 364 dias no ano. Só falavam no Natal. Não, 363 dias no ano. Só falavam no Natal e na Páscoa. Só conversavam entre si no Natal e na Páscoa. Eles faziam meditações, eles iam dormir às 6 horas da tarde, acordavam às 10, rezavam até meia-noite, dormia até às 2, rezava até às 5, dormia até às 6, e aí o dia inteiro trabalho e oração. A vida do catolicismo antes, ou a vida da religião e das coisas antes da Reforma Protestante, está quase acabando. Antes da Reforma Protestante foi isso, foi ócio, foi meditação, tranquilidade, paz, não sei se foi paz e amor muito bem, mas foi nesse sentido, entendeu? E agora o que surgiu com a Reforma Protestante? O negócio, que é a negação do ócio. O negócio vem contradizer tudo aquilo. A Reforma Protestante tem esse caráter, e até Lutero queimou, como chama? Queimou o livro das doutrinas da Igreja Católica, ele queimou em praça pública, porque não se produzia. E com essa deixa de vários seguidores de Lutero, começou o capitalismo, porque todo mundo tinha acúmulo de capital no mundo inteiro. E Lutero deu essa deixa, agora vamos voltar para moer. E aí logo depois veio, tanto é que em países protestantes, a Revolução Industrial, como você falou, né? Mas por quê? Por causa disso. O que isso tudo tem a ver com física quântica e com o que eu estou dizendo? A gente está num momento de puro negócio. Não vou dizer que o ócio total que tinha antes era uma coisa boa. Não era. Nem que o negócio que vem agora também seja uma coisa boa. Para a nossa empresa, para o nosso ambiente, a gente precisa encontrar um meio termo entre ócio e negócio. Tenho os planos, tenho as metas, mas espera aí, deixa eu interiorizar, deixa eu fazer a minha oração, a minha prece, deixa eu fazer isso se tornar primeiro em mim. Porque quando a gente tem palestras, uma coisa dessa aqui é importante, mas não é suficiente para te fazer entender o que você precisa, seja para sua empresa ou para sua vida pessoal.
Por que não é suficiente? Porque a palavra, ela é a essência. A palavra é consciência. Isso é um link ainda que tem Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. No princípio era o verbo e Jesus era o princípio, eu sou o princípio e o fim. Tá, isso aí é um link que eu queria ter feito, mas não vai dar para fazer. Mas interessantíssimo nesse sentido, que quanto mais você vibrar na vibração da consciência, mais próximo daquilo que você tem como Deus, você vai vibrar. E desta maneira, você vai começar a transmitir a energia que essas ondas, porque cada onda transmite energia, né? A gente sabe, a onda transmite energia. Quando você vibra nessa onda da paz, do alfa, você vai transmitir a energia pura, a energia da consciência. Tudo bem, gente? Para terminar, tem aí, acho que eu vou deixar agora para o Johan falar sobre o Reiki. Temos aqui uma mestra de Reiki também, que é a mãe dele. O Reiki é, pelo que eu entendo, é essa energia do universo ligada à sua própria energia em função, para o bem do outro. Você pode curar, né, pessoas através do Reiki. Pelo menos já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu já senti minha cabeça ficar quente com o Reiki, então esse negócio funciona mesmo. E a telepatia, e essa coisa que eu ia falar da cura da mulher hemorrágica, que é uma passagem da Bíblia que eu acho muito interessante. Jesus, independente do credo religioso de todo mundo, eu queria falar que, administração de empresa, aquilo que você quer fazer, baseia nele. Esse cara foi muito foda mesmo no tempo dele, porque ele tinha um perfeito domínio sobre a natureza e sobre o próprio corpo. Imagina você andando no meio de, 200, 300 pessoas, você andando lá, tranquilo, aí você sente uma força saindo de você, e aí você fala, quem que me tocou? Aí o Pedro, o Paulo, você tá maluco aí, né, Jesus? Aí, todo mundo te tocou, ué, você tá doido? Ele, não, alguém me tocou. Pô, falou que tocou, então tocou, alguém te tocou. Aí aparece lá a mulherzinha lá, essa aí, ó. A menina que tinha hemorragia interna. Ela estava quase morrendo, eu não quero morrer, Jesus está aí, vou pedir para ele. Ele sentiu uma força e ela mesma foi curada instantaneamente. Por que ela foi curada instantaneamente? Porque ela fez essa união de consciência, a consciência dela com a união da consciência de Cristo. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês sobre física quântica, espiritualidade e negócios. Obrigado. Bem, gente, boa noite, tudo bom? Tem um pessoal aí me chegando aí. Esse tema ele é muito interessante que eu vou falar, porque agora que eu vou começar a linkar para os negócios. Como é um tema assim, às vezes a gente vai tocar em algumas coisas aqui que são tabus. Então é bom vocês estarem preparados, terem a mente aberta e ficarem tranquilos. Igual a gente colocou no início da palestra, uma frase que eu levo muito para a minha vida e eu acho muito interessante, que a gente tem que experimentar. A gente não deve tomar as coisas como uma coisa pronta. Você deve testar e fazer a sua própria verdade. Entendeu? Faça a sua própria verdade. A gente está mostrando aqui, são coisas, se você não testar, qual que é a finalidade disso? Entendeu? Então, é uma coisa que eu quero passar para vocês. Testem e vejam se realmente funciona. Porque se for realmente como a gente está estudando aqui, isso aqui revoluciona de uma forma quântica o mundo dos negócios. Bom, eu não me apresentei muito bem aqui. Meu nome, já fui falando um pouco essa parte assim, mas meu nome é Johan, nome bem diferente, né? Tenho 20 anos, estou no 4º período aqui de administração. Bom, eu vou começar falando do modelo quântico da consciência. Todo mundo tem consciência, igual ele falou. E isso não quer dizer que você está inconsciente como robô. Alguns são mais robóticos, outros não. Então, o que a gente vai falar aqui? Esse nível 1 é o nível que todo mundo está aqui. É o nível que todo mundo está.
Vocês estão acordados, vocês estão vivendo, está tudo normal, esse ar está funcionando, está todo mundo aqui. Qual que é a finalidade desse nível? Como ele funciona? É através da frequência de ondas que a gente emite. A gente emite uma frequência muito alta quando a gente está acordado, certo? Então, o que a gente tem? Tem uma solidez maior, uma maior frequência e um menor comprimento de onda. O comprimento de onda é essa bola aqui que tem em volta. Na verdade não existe, é uma maneira de mostrar para vocês o comprimento. Agora eu vou falar do estado N2. O que é o nível 2? É o subconsciente. É o estado que a gente tem, só que fica guardado. Geralmente a gente não usa ele. Então o que a gente deve fazer para conseguir alcançar esse nível subconsciente? Você deve se relaxar, mas não é um relaxamento igual as pessoas. Relaxar, eu vou dormir. Você não vai relaxar, você vai dormir. Então você tem que, às vezes as pessoas usam meditação, é uma boa forma de você alongar a sua frequência de ondas. Quando você alonga essa frequência de ondas, o comprimento dela fica muito maior. Ou seja, sua capacidade de pensamento, absorção e entendimento das coisas é muito maior. Muito maior. Por exemplo, um momento que todo mundo já passou de aumento de nível consciencial. Quando a gente vai dormir, antes de dormir, que a gente está assim deitado, está relaxado, está tranquilo, e de repente vem aquelas ideias malucas na cabeça. Gente, nossa senhora, eu vou mudar o planeta, que coisa legal que está vindo essas ideias. E todo mundo já passou isso, nossa, eu vou mudar o mundo, essas ideias malucas na minha cabeça, eu descobri um negócio da minha vida. O que é isso? É porque você entrou num estado de nível 2. É um estado de nível 2. E o que é esse estado? Quando você pode usar dos negócios, você tem uma clareza maior para conversar com os seus funcionários, tem ideia, tem uma clareza melhor também para solucionar problemas, independente de qual seja, porque a sua capacidade de pensamento vai estar expandida. E esse nível 2 não é o único. Depois tem um nível acima, que é o nível 3. Eu não coloquei aqui, que é o nível inconsciente. Mas esse nível ele já é mais um pouco... eu digo que a maneira como eu entendi esse nível 3 é como se fosse a folha, antes da gente criar, é uma folha em branco. Ou seja, todas as informações que foram colocadas estão nesse nível 3. Tanto que, na teoria do Laércio que a gente estudou, fala que a pessoa que consegue alcançar esse nível 3, ela vira uma pessoa iluminada. Independente da religião, todo mundo conhece algum ser que seja iluminado. Buda, Jesus Cristo, propriamente dito, esses seres famosos e evoluídos, né? Agora eu vou falar de técnicas para dar um salto quântico da consciência. Técnica para vocês conseguirem alcançar esse nível 2. Ou 3 também, quem sabe, né? Vocês vão virar um Buda aí daqui a uns tempos, um Jesus Cristo, quem sabe, né? Pode ser. Então, o que vocês devem fazer? Quando está uma discussão na sua empresa, eu vou te demitir, você não está fazendo isso, o que é isso, cara? Você não está vendendo bem. O momento que você vai fazer isso, o cara vai assustar e você não vai resolver problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai sentar, antes de qualquer tipo de coisa, você senta, respira, fala assim, eu estou aqui, eu teria um pensamento correto, eu conseguiria analisar essas coisas que eu tenho que analisar. Você vai ter uma clareza muito maior do que se você agir por impulso. Por que é o impulso? O impulso é a frequência alta. Você vai estar lá, meu Deus, aí. Quando você está com raiva, você não tem nem consciência, você realmente fica inconsciente. Tanto que às vezes a pessoa até mata a outra, de tanto que ela fica inconsciente nesse quesito de ética. Entendeu? Agora eu vou falar aqui, será que a nossa consciência, ela só fica aqui no nosso corpo biológico? Vocês já pensaram isso? Independente, eu não quero entrar em assunto de religião, porque tomara que vocês entrem nessa discussão aí depois, que eu acho que vai dar uma boa discussão. Mas eu acho que a consciência, que no caso da teoria do Laércio,
que eu concordo plenamente, ela fala que a nossa consciência, ela é adensada. Por que ela é adensada? Porque ela fica na frequência alta de ondas. E o comprimento dela é menor. Então a gente fica denso. Você não lembra que o Guilherme falou da densidade da consciência? Então, é isso que eu quero explicar. Quando você entra nesse nível 2, você consegue se expandir e sua consciência, ela comprovadamente, ela pode sair do seu corpo. Porque o que faz a gente ter essa frequência mais alta de ondas é justamente isso. O nosso cérebro ele não consegue ter uma frequência muito baixa. Por isso que a gente tem que usar técnicas para conseguir fazer essa frequência dar uma diminuída, né, no caso. Agora eu vou entrar num assunto aqui que muita gente vai achar muito interessante, que é a projeção astral. Alguém já ouviu falar nisso aqui ou não? Acham interessante? É uma coisa, tem gente que pratica. É uma coisa que tem, aqui no Brasil é o lugar que tem um instituto que mais estuda isso. O precursor desse estudo é o Valdo Vieira, e ele fala sobre a projeção astral. Antes de eu falar, eu vou mostrar um vídeo introdutório que passa bastante. Acho que acabou a pilha. Que passa bastante informação sobre o que é a projeção astral. You are not a human being with a soul. You are a soul that temporarily inhabits a physical body. Astral projection is probably one of the coolest things you will ever experience. Imagine this scenario. You're lying in your bed, eyes shut, completely relaxed and totally awake. After a few minutes, you feel your body becoming heavy and numb, and then you start rising up, floating a few feet above your bed. You look down and find that your physical body is sleeping peacefully on the bed. You notice that there's a glowing, pulsating, bluish-white cord connected to your physical body. You are calm, relaxed, and awake. This is not a new experience for you, and you feel a blissful sensation of peace because you are now unchained from your physical shell. You are experiencing a joyous feeling of exhilaration and freedom from bounds. You look around the room and see that everything seems to sparkle. Everything seems to have life, more vibrant. You fly through the ceiling and into the sky and look down at your house becoming smaller and smaller. And soon you can see the curvature of the earth. You think of a friend of yours who lives across the world in Sweden. By thinking about him, you consciously go to him and you zoom across the world, and soon you're coming down into a house. You see your friend eating cookies at his computer. He's wearing blue jeans and a white t-shirt. Soon you realize it's time for you to go back, and you think about your sleeping body. You find yourself back over your house, slowly moving down into your bedroom, and then back into your sleeping body. You wake up and go to your computer. Your friend is on Skype, and you tell him what you just saw in your dream. Your friend gapes in amazement. That's absolutely right, he says. My friends, welcome to the world of astral projection. Astral projection is a phenomenon that is becoming rapidly more popular in the last 20 years, and even more so in the last 5. It is the process by which the human consciousness temporarily leaves the physical body and functions independently, while the physical body remains still and passive throughout. This results in observing the world from a point of view other than that of the physical body, and by means other than those of the physical senses. While astral projecting, however, you retain a very high level of waking consciousness during the experience, and can remember the event in every detail upon returning to the physical body. For many people, this happens randomly while asleep, becoming conscious in the middle of a dream. If you haven't, odds are somebody you know has. This is a very common experience, which is also known as lucid dreaming or out-of-body experience, OBE for short. This may sound crazy, but it really isn't. It's just relatively outside of the average human consciousness. In fact, we all experience this out-of-body state every night when we sleep. Most of these projections are unconscious because we are not trained to remember them. We'll be talking more about that in a bit. Astral travel was also known about in ancient times. The Egyptians called this their light body, Ka. They left inscriptions and drawings on rock walls depicting the soul leaving the human body. The Tibetans called it a double body, which housed the soul. Many Greek philosophers like Plato, Herodotus, and Hermotimus all talked about this as well. It's even written about in the Bible, for example, in the Apocalypse of John, and as well as the epistles of Paul and Tarsus. Reports confirm that at least 1 in 10 people have experienced a conscious OBE, either spontaneous or controlled. Spontaneous OBEs can occur at any time, while sleeping, during sickness, under medication, during an accident, or even while meditating. Controlled is like it sounds, willingly leaving the body. Before we can... Bom,
Esse vídeo aí eu quis pegar ele porque ele explica geral, uma visão geral. Agora, uma coisa interessante. Alguém aqui já teve a sensação de catalepsia quando estava dormindo? Você pega a consciência, você sabe que você está ali deitado, mas você não consegue mexer seu corpo? Provavelmente isso é um sintoma de projeção astral. O que isso para os negócios? Ai, meu Deus do céu, isso aí para os negócios, esse cara tá louco de linkar esses negócios, como que vai fazer isso? Ou uma coisa muito interessante. Quando você sai do corpo, no caso da tese, você consegue conversar, ter um conhecimento muito maior. Se você conseguir, a gente fica aí 12 horas por dia acordado, vamos supor, e dorme 12 horas. Imagina você ficar 24 horas consciente, estudando e conseguindo evoluir seu negócio. Isso daí é um crescimento gigante, você duplica o seu conhecimento. Outra coisa aqui que eu pensei que muitas meninas até pensando, eu vou fazer projeção astral para vigiar meu namorado de madrugada, não sei o que ele está fazendo, né? Pode ser, você pode fazer isso, mas se a sua intenção for essa, você pode fazer. Agora, os sintomas mais comuns, igual eu estava falando aqui, a catalepsia, ou então, por exemplo, quando você tem aquela sensação, mas essas são mais raras, de ruído dentro da cabeça antes de dormir. Tem pessoas que até sentem partes do corpo mexendo, sem na verdade não estar mexendo. Também tem o lapso temporal, às vezes muitas pessoas sentem isso também. E a gente não lembra. Por que a gente não lembra? Porque a gente está vibrando na frequência alta. Se a gente conseguir manter nossa frequência menos densa, mais devagar, a gente consegue ter essa rememoração do que a gente teve fora do corpo. Entendeu? Agora, por que a gente deve dormir? Eu acredito que, logicamente, pelo nosso físico, porque nosso físico precisa repor as energias, né? Mas também a gente deve dormir por causa que a consciência que fica acoplada nesse corpo, ela deve também se recarregar. E como que ela se recarrega? Ela sai daqui, porque esse corpo é muito denso. A nossa realidade consciencial, ela é menos densa. Agora, outra aplicação muito interessante para a projeção astral para os negócios é você fazer um benchmark. Benchmark, imagina. Quem sabe o que é benchmark? É você pegar informações da outra empresa e aplicar na sua. Você vai lá na consciência, lá, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo aqui. E eles nem vão saber que você foi lá, entendeu? Vai falar, como que esse cara conseguiu saber o segredo do meu negócio? Porque você foi lá. E inclusive as pessoas acham que isso é uma coisa que não existe, que... Por isso que eu falo para vocês, experimentem, estudem, façam isso. Olha o crescimento que vocês podem ter com isso daqui, entendeu? Agora vamos passar agora... Opa, esqueci de falar, desculpa. Mas aqui também explica. Professor, quando você disse que se a pessoa tem uma carga de frequência maior, ele trabalha mais, se ele tem que ficar 12 horas de descanso, porque ele fica 18, 20, aí você diz que parece que há um crescimento Não, no caso que eu quis falar, é que a gente costuma trabalhar, a gente dorme umas 8 horas por dia, 10 horas por dia, certo? Desse período que a gente não está dormindo, a gente está trabalhando. No caso, se a pessoa, a gente está trabalhando, fazendo o nosso dia a dia, correndo normalmente. Aí, a explicação que eu estou dando é, se a pessoa ela conseguir diminuir a frequência dela e fazer a projeção, ela vai ter um ganho aí de 8 horas a mais, de 10 horas a mais, o período que ela está dormindo, inconsciente não, na verdade ela não está tendo acesso ao que ela está fazendo. Quando você tem acesso a essa projeção, você tem um ganho muito maior de informação, muito maior de conhecimento. Porque, por exemplo, quem faz aí relações internacionais, vamos supor que quer ir lá na China. Vamos ver lá como que funciona a cultura lá na China. Você pode ir, você pode ir para onde você quiser. Se quiser ir lá para o espaço, você vai. A energia, igual a gente falou, ela não tem limite. A energia ela não tem limite. Inclusive, quando você faz a projeção astral, você pega a consciência toda, você tem esse cordão aqui, que chama cordão de prata, que é o que te liga ao seu corpo. Muitas pessoas quando saem, elas olham para o corpo assim e falam, nossa cara, eu sou feio demais. Porque é uma sensação, até outros pensam assim, nossa, eu morri.
Mas não é, você está lá, você está consciente, é porque você não tem. Muitas pessoas não fazem, tem a